Estamos de volta para a Acerto de Contas, hoje com a opinião de António Gomes Mota, diretor da Isqueté Business School. Boa noite, obrigado por estar neste Acerto de Contas. Vamos começar por falar das declarações feitas ao início da tarde por Jean-Claude Trichet. Sinalizou um aumento das taxas de juros para abril, obviamente para tentar controlar a inflação, que dá sinais de algum descontrole, sobretudo em virtude do aumento do preço do petróleo, mas também pelo aumento das matérias-primas e do preço da alimentação. É um sinal que certamente os mercados encararam já hoje como um aumento efetivo. Aliás, por isso é que as taxas de juros de curto prazo, as Euribas para as diferentes maturidades, subiram. Mas eu acho que essa notícia é relativamente disparada. De facto, nós temos assistido nestes últimos 2 meses, 3 meses, a uma agudização do crescimento dos preços, não só do petróleo, que é o que se fala mais e é o que é mais visível, mas também da generalidade das matérias-primas. E o Banco Central, obviamente, tem grandes receios em termos de inflação, sobretudo, e isso mais uma vez é algo que nos prejudica, porque uma boa parte da Europa já está em pleno crescimento económico e, portanto, tem já condições para começar a absorver sem grandes problemas uma subida gradual das taxas de juros. A grande questão é, para os países como Portugal, que está em recessão, o último trimestre apontou para isso, não temos números do primeiro trimestre deste ano, mas para países como Portugal, em que vêem de um lado os preços a aumentar, e é certo que o Banco Central Europeu não tem as mesmas funções que a Reserva Federal Norte-Americana, tem apenas controlar a inflação. Exatamente. Para países como Portugal, ficar nessa situação em que os preços aumentam, os juros aumentam, mas a economia não recupera. Sim, isso vai agravar os diferentes segmentos. As famílias, obviamente, vão ter menos rendimento disponível à medida em que os juros das prestações da habitação vão seguramente subir. Para as empresas, as suas contas de exploração vão ser afetadas e também, em termos de investimento, haverá, obviamente, uma menor propensão. Portanto, isto são elementos que ajudam ou reforçam a uma perspectiva um bocadinho mais sombria sobre o crescimento económico da economia este ano. Há pouco dávamos conta de que em 2010 5.000 casas foram entregues à banca, 450 casas foram entregues em janeiro já deste ano. É um problema que tende a agravar-se. Mas não é tanto pela subida das taxas de juros. É muito mais pela situação concreta em que um número crescente de famílias está a entrar, nomeadamente situações de desemprego, que os impossibilita de pagar a casa. Não é tanto pelo facto das taxas de juros, que neste momento, ou nestes últimos meses, não têm praticamente subido, ou que possam subir alguma coisa nestes próximos tempos, não é esse o fator fundamental. O fator fundamental é, de facto, estarmos perante um problema muito sério de desemprego que afetam cada vez maior número de famílias. É certo que ao longo da manhã as taxas de juros acabaram por beneficiar da reunião ontem entre José Sócrates e Angela Merkel. Depois das declarações começaram a subir. São juros já há 10 anos acima dos 7,5%. São altamente penalizadores. Não, é aquilo que nós já conversámos aqui várias vezes. Nós poderemos, obviamente, aguentar esta situação por mais algum tempo, mas não por muito mais tempo, porque vai havendo um efeito de contaminação no estoque de dívida pública e, portanto, o custo médio da dívida, à medida que vão sendo feitas novas emissões a estes valores, obviamente vai aumentando, e vai aumentando não numa ótica de curto prazo, mas numa ótica de ter efeitos nos anos vindouros. A reunião de ontem acabou por sair, como muitos analistas disseram, como um ganhar tempo, tanto para José Sócrates como Angela Merkel. Que leitura é que fez das declarações pós-reunião entre os dois governantes? Eu penso que essa análise é perfeita. Como não saiu nada de muito conclusivo, nem uma posição muito firme ou muito negativa por parte da chanceler, isso beneficiou, creio eu, o nosso primeiro-ministro. Ao mesmo tempo, também penso que a chanceler alemã também pôde apresentar uma postura mais para consumo internacional, menos local, de alguma sensibilidade e alguma preocupação com a situação concreta portuguesa e, portanto, também sem se comprometer objetivamente com nada. Eu acho que vamos ter aqui um compasso de espera, o que vai ser seguramente decisivo será ao final do mês de março, com as reuniões finais a nível da União Europeia, que vão determinar ou não a capacidade dos países de se entenderem e definirem um pacto e um conjunto de medidas que possam, de facto, resolver ou minimizar muito este nosso problema. Herman Van Rompuy dizia hoje que a cimeira de 24 e de 25 de março é decisiva. Os países têm que encontrar aqui um conjunto de soluções para apoiar os países do euro. Parece-lhe que Portugal joga neste timing tudo aquilo que tem para jogar em termos de apoio da Europa? Eu acho que não vai passar desse período. Nós poderemos ter, até lá, faltam cerca de 3 semanas, mais coisa, menos coisa, ainda alguns incidentes de percursos, alguma
colocação de dívida pública, eu estou preocupado com aquela que vai ocorrer na próxima semana, que também é de longo prazo, que possa também ter valores bastante altos, mas desde que não haja uma situação de grave crise ou pânico, eu penso que a situação vai se jogar definitivamente nesse período. Porque se no fim dessa cimeira não sair um plano relativamente claro e um consenso minimamente razoável entre os principais países europeus, eu acho que os mercados a seguir vão fustigar as taxas de juros e entraremos num colapso financeiro relativamente inevitável. Portugal tem, de acordo com o Wall Street Journal, uma notícia publicada hoje, 4 mil milhões de euros em liquidez, tem de fazer um pagamento, conseguir tirar do mercado mais de 4 mil milhões de euros em abril. É uma situação muito, muito apertada para a gestão do crédito público português. Depende muito dos resultados da Cimeira, que são ainda no final de março. Se tivermos ali um conjunto não só de afirmações, mas também de medidas concretas de atacar esta crise da zona euro, eu acho que Portugal terá condições para, durante o mês de abril, fazer colocações, enfim, até desejavelmente a taxas mais baixas do que tem feito. Agora, se porventura não sair nada de muito conclusivo, aí os mercados vão nos castigar fortemente logo a seguir, logo no início de abril, e ainda por cima, sendo um mês em que precisamos de ir com algum volume ao mercado, poderá ser até, digamos assim, um acelerador de uma situação de necessidade absoluta de apoio internacional.